Amém. É uma alegria muito grande estar pisando nesta casa, estar pisando nesta missão Elion, essa comunidade levantada por Deus e sustentada por Ele. Para você que não me conhece, eu sou o irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé, onde nós temos como resumo profético da nossa obra a seguinte máxima: combater o bom combate como igreja militante e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 seguintes. O cântico de Maria, o Magnífica. Amém? Eu quero iniciar essa pregação com uma oração em latim, para que a palavra de Deus ela possa chegar até o teu coração. Persine crucis de inimites nostri, libera-nos Deus nostri, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Eu repreendo no nome de Jesus todo principado e potestade maligna nos ares, inimigo da raça humana, todo espírito maligno das trevas que tentar bloquear essa gravação desta pregação, em nome de Jesus. Esta pregação está gravada no coração imaculado da Virgem Maria. Eu falo isso porque estou vindo de Goiânia, de uma missão, e eu fiz 3 pregações, e uma delas era sobre Nossa Senhora, e essa o diabo não deixou que ela chegasse a ser reproduzida. Mas nessa, em nome de Jesus, e pelo calcanhar esmagador de Satanás da Virgem Maria, essa pregação chegará às nações. Amém? A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta manhã. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes.
saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazios ricos. Acolheu Israel seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da nossa salvação. Aplaude a poderosa palavra de Deus, santa, bendita, poderosa, eficaz, destruidora, esmagadora dos inimigos de Deus. Essa é uma das passagens que eu mais prego. Lucas capítulo 1. O pregador, ele prega sobre muitas coisas, muitas passagens, mas existe certo tipo de passagens que Deus ele designa para que nós possamos mergulhar de uma maneira mais plena, mais profunda. E o Evangelho de Lucas, especificamente o capítulo 1 de Lucas, a anunciação do anjo, a visitação de Santa Isabel e o canto profético de Nossa Senhora, é uma das pregações que eu sempre prego. E uma vez eu escutei de um dependente químico, que ele falava assim, que a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela sempre, você tira algo da palavra de Deus, sempre novo, sempre profundo, coisas que às vezes você nunca nem ouviu ninguém falar, de repente é dado, e você vai mergulhando e ruminando a palavra, e a palavra vai se concretizando. Quando nós lemos essa passagem do Magnífica, nos encanta. Por quê? Porque é a passagem, é um texto das Sagradas Escrituras que não fala de Maria, mas é Maria, a Virgem Maria, que ela canta na presença de Deus. É um canto cantado por Nossa Senhora. Por isso que os santos padres da igreja vai falar que Nossa Senhora, e vai dar o título para Nossa Senhora de a profetisa. Nossa Senhora, ela é a profetisa, aquela que profetiza. E o Magnífica é como uma harpa, porque a harpa, ela tinha 10 cordas. Quando Davi começava a tocar a harpa, o espírito maligno que estava em Saul era expelido e mandado embora. E eu imagino que não era qualquer espírito, porque Saul era um rei, então era um espírito de uma alta hierarquia. Não sei se Lúcifer, se Beelzebul, se Astarote, se Azazel, não sei, mas eu sei que Nossa Senhora, ela compôs o seu Magnífica, que é a grandeza, a alma de Nossa Senhora elevada a Deus, que começa a exaltar o seu Deus, o seu Salvador, o seu soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que derrubou dos tronos os poderosos. E assim como a harpa tem 10 cordas, o Magnífica, ele tem 10 versículos bíblicos. 10 nós lembramos do decálogo, das 10 palavras. É um número fechado, que leva ao mistério do infinito e da plenitude. Então, quando Nossa Senhora, ela começa a tocar a harpa, os santos padres da igreja, os santos da igreja, vai falar que quando
o Magnífica ele é cantado. Os padres exorcistas, como o Padre Gabriel Amorte, como o Padre Antônio Forteia, fala que esta canção, ela é exorcística, e ela começa a exorcizar toda espécie de demônio. E também vai falar que as pessoas, ao proclamar o Magnífica, pessoas foram curadas na história da igreja, pessoas que foram libertas dos demônios, mas pessoas que foram curadas de enfermidade, de cegueira, de mudez, paralíticos que se levantaram, cânceres e úlceras que foram curadas, porque esta palavra é a palavra sim de Maria, mas nós lembramos bem que a palavra que ela canta é a palavra que está dentro do ventre dela, o Verbo encarnado. Então é a voz de Cristo que sobe pelo coração e a alma de Maria e sai pela sua boca, e quando ela canta, os milagres acontecem. Pode aplaudir para valer o canto da Virgem Maria. Nossa Senhora foi a mulher eucarística, vai falar São Pedro Julião Emar. E quando ela participava da missa e ela comungava, ela fazia a ação de graça com essa canção. Ela, nessa canção, nesse texto bíblico, ela recitava e ela exaltava o Deus. E cada vez que ela comungava, era como que se repetia de novo a encarnação do Verbo no seu sacrossanto ventre. São Luís Grignon de Montfort vai falar que essa é uma obra de Maria, uma obra da Virgem Maria, é um texto formado por ela. E esse texto vai falar que ele tem tantos mistérios, tão grandiosos e tão gloriosos, que nem os anjos conseguem dissecar esse texto. Ainda tem mistérios tão grandes, que nem os anjos conseguem penetrar nesse texto, na sua plenitude, na sua totalidade. E no momento que eu estava na capela, eu lembrava de um místico que teve uma visão de Santo Agostinho, que estava contemplando a Santíssima Trindade em um lugar mais elevado do céu, e de repente vinha, quando eu estava adorando o Santíssimo Sacramento, vinha que Nossa Senhora está no mais alto grau do céu, à destra de Jesus Cristo de Nazaré, e ali ela começa a cantar, junto com o coro angélico, os querubins, os serafins, os tronos, os principados, as potestades, os anjos, os tronos, as virtudes, os anjos e os arcanjos, os 9 coros angélicos, e de repente ela puxa: a minha alma glorifica o Senhor, e os anjos vêm como um trono de adoração à Santíssima Trindade, e a Trindade ela recebe como canto de adoração mais pleno, por excelência. Por isso pode aplaudir e dar um glória aí. E assim como no Antigo Testamento, as mulheres elas cantavam após a vitória. Por exemplo, quando Moisés ele sai do Egito, o mar vermelho se abre. Miriam, irmã de Moisés, ela canta, ela começa a tocar os tamborins e ela começa a cantar profetizando sobre a destra poderosa de Deus. Eu lembro também de Débora, que venceu o inimigo encravando prego sobre a sua cabeça do general cananeu, e depois ela também começa a cantar profetizando como prefigurações de uma canção de Nossa Senhora. Eu lembro de Judite,
aonde tinha um general, aonde tinha um comandante-chefe chamado Holofernes, que era do exército da Síria, e aonde estava ali vencendo o povo de Israel. Mas de repente uma mulher chamada Judite, ela vai, engana o exército assírio, entra no terreno inimigo, arranca a cabeça de Holofernes, e o exército de Holofernes, o exército da Síria, ele cai por terra. Quando eu lembro destas passagens, os santos padres da igreja, eles como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, vão falar que prefiguravam Nossa Senhora, que entrou também no terreno inimigo. Ela entrou no terreno inimigo, aonde o pecado tinha entrado no mundo, através de Adão e Eva. Gênesis no capítulo 3, e no capítulo 6 do livro de Romanos, no versículo 23, vai falar que a morte entrou no mundo por causa do pecado, e todos estavam sobre o império de Satanás, sobre o império das trevas. Mas de repente a nova Judite, ornamentada, perfumada com o nardo da pureza, perfumada com bálsamo, com a mirra, ela entra na história, ela entra formada pela mão da Santíssima Trindade, e ela é formada desde toda a eternidade para ser mãe do Verbo, para ser mãe de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus faz uma mãe virgem, assim como Adão foi tirado da terra virgem, vai falar Santo Agostinho, assim também Jesus foi tirado da terra virgem, que é Nossa Senhora. Então ela entra no campo inimigo, ela não tem pecado original, ela está perfumada com uma santidade sem igual. E ali naquele momento, quando o arcanjo sauda ela, Lucas 1:28, ave gracia plena, Dominus tecum, neste momento, ela depois, logo na frente, o arcanjo explica o mistério da salvação, e Nossa Senhora, em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela fala: et ancilla Domini, fiat mi segundo verbum tuum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando ela fala faça-se em mim segundo a vossa palavra, o verbo se encarna nela, a sombra do Altíssimo envolve nela, e naquele momento foi o primeiro pisão na cabeça de Satanás, e ali o inimigo foi vencido por essa mulher. Ali começa a cabeça de Satanás ser esmagada, e o final, o esmagamento completo, se dá no mistério da cruz do Calvário, de João capítulo 19. Quando Jesus ele faz questão de olhar para sua mãe e olhar para o discípulo e falar: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo levou para casa. Sabe qual é interessante? A palavra fala que Nossa Senhora na cruz do Calvário, ela estava de pé. Porque ela estava de pé? A cruz estava suspensa no alto. Porque a cruz estava suspensa no alto, irmão Trovão? A cruz estava suspensa no alto porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, no versículo 12, que os principados e o do mal estão espalhados nos ares. Então, para o inimigo ser vencido no território dele, nos ares, Jesus estava erguido. E porque Nossa Senhora estava em terra de pé, porque em cima nos ares pisava Deus na cabeça de Satanás, e embaixo Nossa Senhora confirmava, esmagando a cabeça do diabo. Quando nós entramos dentro deste canto de Nossa Senhora, a nossa alma rejubila. Quando nós entramos nesse mistério do Magnífica, nós ficamos encantados. Quando nós entramos nesse mistério do anúncio do arcanjo Gabriel, nos encanta.
Porque o Gabriel, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1, versículo 26, que o arcanjo Gabriel foi enviado a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem. Ele foi enviado. Ele foi enviado por quem? Ele foi enviado por Deus. Então o arcanjo Gabriel, ele é o representante da parte de Deus. Ele representa Deus. E quando Nossa Senhora é saudada pelo anjo, então é saudada ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum rei, nenhum patriarca, nenhum ungido do Senhor foi saudado dessa maneira. E é saudado não é por qualquer anjo, é por Gabriel. Porque se Miguel é o anjo de Deus Pai, Gabriel é o anjo de Deus Filho, e Rafael é o anjo do Espírito Santo de Deus, aquele que cura. E Gabriel é um dos 7, diz as Sagradas Escrituras, que estão diante do trono de Deus, adorando a Deus. Mas agora ele é enviado a uma cidade, e a uma menina, 15 anos aproximadamente ela tem. E Gabriel significa Deus é poderoso. E um dos significados do nome de Maria, além de ser iluminada ou iluminadora, mas também os estudiosos vão falar que o nome de Maria também significa a mulher forte. Então Deus que é poderoso sauda aquela que é também forte, porque ela não foi vencida por Satanás. Aquela mulher não teve pecado, aquela mulher foi pura. E por isso agora acontece o que, irmão Trovão? O Big Bang. Acontece a nova criação, acontece uma explosão de graça. A palavra no grego é haritomene, que haritomene significa explosão de graça. Começa a acontecer um fogo de artifício pela vitória do Deus que habita sobre a terra. E essa passagem do Evangelho de Lucas é fabuloso, porque São Lucas, ele entrou no mistério da Mariologia. Ele mergulhou no mistério da Mariologia. E dos 152 versículos bíblicos do Novo Testamento que mencionam sobre Nossa Senhora, 89 estão no Evangelho de Lucas, e uma vez em Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo evangelista. O nome de Maria no Novo Testamento é mencionado 19 vezes, 5 vezes no Evangelho de Mateus, 1 no Evangelho de Marcos, 12 no Evangelho de Lucas e 1 em Atos dos Apóstolos. Dos 8 homens inspirados, dos 8 escritores inspirados nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento, 4 citam diretamente Nossa Senhora: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Paulo cita, foi o primeiro a citar indiretamente em 49 depois de Cristo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4: chegado à plenitude dos tempos, Jesus nasceu segundo a lei de uma mulher. Então desse mistério extraordinário, desta palavra extraordinária, nós lembramos do que os santos deixaram de legado para nós. Nós lembramos da frase de Santo Agostinho que diz assim: Deus desejou a mãe que havia criado e criou a mãe que desejara. E vai falar São João Maria Vianney que Deus poderia ter criado um mundo mais belo, mas Ele não poderia ter criado uma mãe mais bela, porque a mais bela Ele criou. Ah, irmão, quando eu olho para a Virgem Maria, teve santos que ao contemplar a face de Nossa Senhora, desejaram morrer.
como Santa Bernadette, que viu 18 vezes Nossa Senhora, e na primeira vez que ela viu, ela fala que ela tinha vontade de morrer, para ver a beleza, o esplendor, a glória que estava sobre Nossa Senhora. Talvez você pergunta, mas calma aí, irmão Trovão, você não está elevando demais, não, porque o evangelista São João, o apóstolo, o grande teólogo da igreja por excelência, e é assim que ele é conhecido como o teólogo, ele teve uma experiência mística chamado Apocalipse, que significa revelação, e no capítulo 12, ele viu o céu pelo lado de dentro. E aí a palavra fala que apareceu uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e em cima da sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. A lua debaixo dos seus pés representa os filhos da igreja que oscilam, uma hora estão na graça, outra hora estão no pecado, uma hora estão na presença de Deus, outra hora estão fora do rebanho. Representa a intercessão misericordiosa de Nossa Senhora. Ela está revestida do sol. Quem é o sol da justiça? Como vai falar o profeta Isaías no capítulo 9, vai falar que é Jesus. A palavra de Deus vai falar em João capítulo 8 versículo 12, Jesus Cristo mesmo disse: Egum sum lux mundi, eu sou a luz do mundo. O livro do Apocalipse fala que na Jerusalém celeste não haverá mais estrelas, não haverá mais lua, e não haverá mais sol para brilhar. E o que será a claridade da nova Jerusalém? Será o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus está no ventre dela. Ela está revestida de sol, mas na sua cabeça não tem uma coroa de prata, não tem uma coroa de bronze, não tem uma coroa de ouro, de rubim, de safira, de ônix, mas tem na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento, representando os 12 apóstolos do Novo Testamento, e representando os bispos e os filhos da igreja. Por isso Nossa Senhora é rainha dos anjos, dos santos, ela é a nossa rainha. E eu quero escutar os teus aplausos aí. Alguns teólogos da igreja pegam o Magnífico e falam: esse canto não foi cantado por Nossa Senhora. Isso foi Lucas que colocou na boca de Nossa Senhora, foi enxertado. E alguns teólogos questionam. Só que nós precisamos saber o seguinte, irmão Trovão, na época de Jesus poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Quem sabia era a família mais nobre, porque se pagava muito caro. Por exemplo, Sêneca, um filósofo estoico, ele foi professor de Nero, então se pagava muito caro para aprender a ler e escrever. Também no período grego, Aristóteles, também filósofo da Grécia, ele foi professor de Alexandre o Grande. Então tinha que ter muito dinheiro para saber ler e escrever. E alguns se questionam. Só que quando nós pegamos a história e a raiz de Nossa Senhora, nós sabemos que Ana e Joaquim, eles não tinham filho, e eles também tinham um problema da esterilidade. Então eles falaram que se eles tivessem um filho, faria como Ana do Antigo Testamento, e consagraria o seu filho ou a sua filha ao templo. Nossa Senhora nasce pelo mistério milagroso,
Então acontece um milagre extraordinário. E aí Nossa Senhora, lembrando dessa promessa, com 3 anos de idade, ela vai no templo de Jerusalém e ela faz um voto. E aí ela começa, os pais levaram ela para o templo de Jerusalém, e em Jerusalém vai falar Flávio Josefo e outros historiadores e outros santos padres da igreja, e vão afirmar que Nossa Senhora, ela ficou no templo aprendendo com os judeus a ler e a escrever. E ela foi criada no templo em contínuas orações. Ela foi criada no templo em contínua mística, leitura, escrito. Ela sabia, ela é como uma escriba, vai falar o Papa Bento XVI. Ela é aquela que interpreta a palavra de Deus. Ela é aquela que guarda a palavra de Deus. E quando nós lembramos de um judeu, nós precisamos entender o seguinte: o judeu, existe uma coisa para ele que é chamado memória. O judeu, ele tem uma memória fantástica, e tem uma máxima na tradição judaica que é assim: primeiro você decora, depois você aprende. Então para um judeu, primeiro é decorar. E é tão verdade isso, que a Bíblia, ela nasce primeiro decorada, na tradição oral, para depois ir para a tradição escrita. Tal era a profundidade de Nossa Senhora, porque ela era judia, e ela tinha sido treinada, e ela tinha como mestre rabinos, estudiosos que estavam ali formando. Então Nossa Senhora, ela é a mulher por excelência da palavra de Deus. E vai falar São Jerônimo, que visitou a Palestina, e uma das coisas que chamou a atenção de São Jerônimo foi a memória do judeu na sua época. São Jerônimo, nos seus escritos, ele vai falar que os judeus sabiam o livro de Crônicas, que tem várias árvores genealógicas de nomes. Eles sabiam de trás para frente, de frente para trás, decorado, sem errar um nome. Eles sabiam, eles tinham decorado o livro dos profetas, eles tinham decorado a Torá, tudo na sua mente. Tudo na sua mente. Então, para um judeu, decorar a palavra de Deus era uma coisa essencial. O católico mal formado pensa que é coisa de crente. O católico mal formado pensa que é coisa de protestante. Ah, irmão, se você conhecesse Santo Antônio, martelo dos hereges, arca da aliança, nenhuma pregação de Santo Antônio, ele citava mais de 185 versículos bíblicos. Ah, se você conhecesse o Padre Antônio Vieira, ah, se você conhecesse Santo Agostinho, ah, se você conhecesse os santos da igreja, que tinham uma palavra na sua mente. Mas mais do que os santos, foi Nossa Senhora. A palavra do Senhor vai falar em Lucas capítulo 2, no versículo 19, que ela guardava todas as palavras no seu coração. O versículo 51 do mesmo capítulo vai falar a mesma coisa, que ela guardava a palavra no seu coração. O que isso significa, irmão Trovão? Ela era guardiã da palavra de Deus. Ela era guardiã. Aí agora nós entendemos porque ela cita 10 versículos bíblicos e mais, que na verdade remete a mais de 14 palavras do Antigo Testamento. Então Nossa Senhora é como a interpretação do Antigo e do Novo. E sabe qual é o mistério? Quando ela sobe as montanhas, que ela vai para as montanhas de Hebron, acontece um mistério fabuloso. Porque quando ela sauda sua prima Santa Isabel,
a criança que está no ventre de Santa Isabel, ela estremece. João Batista e Isabel, vai falar Santo Agostinho, representa o Antigo Testamento. Isabel é velha e João Batista é o último profeta, e Jesus e Nossa Senhora, vai falar Santo Agostinho, representa o Novo Testamento. Por isso Nossa Senhora é jovem, e por isso ela tem o verbo, o logos, o Dabá dentro do seu ventre, a palavra materializada, não mais na rocha, mas agora impregnada no seu próprio corpo. Ah, meu irmão, Nossa Senhora é guardiã da palavra. Pode aplaudir a tua mãe, a escriba, a doutora da lei, a doutora da graça. Aí nós sabemos porque esta canção, ela está totalmente embebida das Sagradas Escrituras. E o Concílio Vaticano II, ele falou assim, que o princípio da Mariologia está nas Sagradas Escrituras. A alma da Mariologia está nas Sagradas Escrituras. Para você ser um bom mariano, você precisa ser um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, para você entender a pessoa de Nossa Senhora. E eu estudando, me encantou quando a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1 versículo 39, que ela subiu às pressas as montanhas, a uma cidade de Judá. É interessante que Nossa Senhora eles moravam em Nazaré. Nazaré para Jerusalém ficavam 110 quilômetros. Para ali, Acarim, onde diz a tradição da igreja, que era a casa de Santa Isabel, era aproximadamente 150 quilômetros. Nossa Senhora sai de Nazaré e vai para a cidade de Judá, aonde está a sua prima Isabel. E quando ela vai, a palavra fala que ela foi nas montanhas de Hebrom. Quando nós olhamos as montanhas, nós lembramos que o Antigo Testamento, Deus é o Deus das montanhas, Deus é o Deus dos montes. Por que Deus é o Deus dos montes, irmão Trovão? Porque foi no Monte Moriá que Abraão sacrificou Isaac, foi no Monte Sinai que Deus deu as tábuas do mandamento da lei, foi no Monte Tabor que Deus se transfigurou, foi no Monte Carmelo que Elias ouviu e sentiu a presença de Deus. E em 1 Reis capítulo 20 versículo 23, os assírios que perderam o combate falou, o Deus deles é o Deus das montanhas. E quando você lembra de montanha, você lembra do que, irmão Trovão? Eu lembro do profeta Isaías no capítulo 52 no versículo 7, que diz assim: quem bem-aventurado os pés que traz a boa nova, que traz a libertação, bem-aventurado os pés que traz uma palavra profética. E de quem esses pés? Os pés é de Nossa Senhora. E o que significa os pés, irmão Trovão? Deuteronômio capítulo 11 versículo 24, todo lugares que pisares com as plantas dos vossos pés vos pertencerá. O que significa o pé? Significa no Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 8, o meu bem-amado vem saltando pelas montanhas. Mas o pé não é de Jesus, mas o pé é de Nossa Senhora, que vai saltando as montanhas de Hebrom para levar a boa nova. Aplaude, aplaude a tua mãe, a Virgem Maria. E falando em Cântico dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos é um livro por excelência trabalhado pelos santos padres da igreja, Orígenes, Gregório Magno e São Bernardo de Claraval, e vários outros padres da igreja também. E eles vão falar que
o cântico por excelência no Antigo Testamento é o Magnífica. E tem uma tradição judaica que vai falar assim que quando Adão pecou, Deus subiu para o primeiro céu e se afastou mais do homem na terra. Quando Caim pecou, Deus subiu para o segundo céu e se afastou mais da terra. Quando a geração de Enoque pecou, Deus subiu para o terceiro. Quando a geração de Noé pecou, Deus subiu para o quarto e ficou ainda mais distante. Quando a geração de Babel pecou, Deus ali subiu para o quinto e se afastou ainda mais. E quando o povo ficou cativo no Egito, Deus subiu para o sexto e para o sétimo céu, o lugar mais distante, que distanciava de Deus Criador da criatura, diz a tradição judaica. Mas quando foi escrito o livro do Cântico dos Cânticos, ali naquele momento que foi dada para a tradição judaica, como um livro expirado, Deus desceu do sétimo céu e voltou a habitar ao primeiro, voltou a habitar no terreno do homem, voltou a fazer morada na terra. Mas sabe qual é interessante? Que todo o Antigo Testamento, ele prefigura o Novo Testamento. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que Abraão e Isaac, quando sobe o Monte Moriá, Abraão representa Deus Pai, Isaac representa Deus Filho, o sacrifício eterno e verdadeiro. Nós olhamos para a sarça ardente, Êxodo capítulo 3, no versículo 1 seguintes, vai falar que Moisés viu a sarça que queimava e não consumia, prefigurava Nossa Senhora, a sua virgindade. Nós olhamos para o dilúvio, onde houve sobre a terra e 8 pessoas foram salvas, ali prefigurava a igreja como barca da salvação. Quando eu olho para o Cântico dos Cânticos, no Antigo Testamento, que fala que este canto, quando foi dado para o povo de Israel, Deus voltou a habitar na terra. Eu lembro ele como prefiguração do novo, que agora é o Cântico dos Cânticos por excelência. Qual é o cântico, irmão Trovão? O cântico de Maria. E quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, Deus sai que nem um foguete, passa pelo primeiro, pelo sexto, pelo quinto, pelo quarto, pelo terceiro, pelo segundo, pelo primeiro, e vem habitar no trono, não de marfim nem de ouro, mas o trono virgindal, do ventre imaculado da Virgem Maria. Nossa Senhora vira o trono da palavra, e Deus volta a habitar sobre a terra. Se você crê nisso, só se você crê nisso, dá um glória e aplaude para valer. Irmão, Santo Agostinho diz que se o nosso corpo fosse todo línguas, não seria suficiente para exaltar Nossa Senhora. São Bernardo, ele era chamava Nossa Senhora de sua namorada. São Basílio, ele chamou Nossa Senhora como a reconciliadora dos homens. O Papa Paulo VI chamou Maria como tipo da igreja. O Papa João Paulo II falou que Nossa Senhora é a memória da igreja. Quando eu olho, eu vou vendo frases que vão dos santos da igreja, que vão elevando a minha alma, e começa a contemplar Nossa Senhora. E quando eu olho para Nossa Senhora, eu vejo Cristo. E quando eu vejo Cristo, eu vejo Nossa Senhora, porque os santos da igreja, os estudiosos vão falar que o rosto de Maria, o rosto de Cristo era 100% ali os traços do rosto da sua mãe. Porque se eu trago 23 cromossomos do meu pai, se eu trago 23 cromossomos da minha mãe, e eu tenho características da minha mãe, o meu rosto parece um pouco com minha mãe, já a minha mão é do meu pai, a minha panturrilha é do meu pai. Eu carrego ali as gênesis
do meu pai e da minha mãe. É natural, às vezes você olha para o filho, você vê o pai. Você olha para o filho, você vê a mãe. A semelhança. Só que o seguinte, a palavra do Senhor vai falar que Nossa Senhora foi concebida, que ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. O concílio de Latrão vai falar que não houve sêmen, então era 100% os cromossomos da Virgem Maria, e quando você olhava para a face de Jesus, era a face de Maria. Pode aplaudir, igreja! Ah, irmão, filho amado da igreja, sabe o que eu lembro? Eu vou sair das altas teologias e agora eu vou partir para a mística. Eu vou sair agora, eu vou entrar na mística, na teologia mística agora. Eu lembro quando eu estava em São Paulo. Prepara, daqui a pouco vai ter a Sassa, hein? É Sassa! É Sassa que só queima, se prepara. Olha para o teu irmão do lado aí e fala para ele: aperta o cinto, que o piloto sumiu. Quem está no comando agora é o Espírito de Deus sobre esse lugar. Eu lembro quando eu era da Fraternidade O Caminho, nós fomos fazer uma missão na antiga FEBEM, que foi desativada, e nós fomos pregar um retiro dentro da FEBEM. E quando nós chegamos para pegar um retiro, nós passávamos o dia todo, e à noite nós voltávamos, íamos dormir na obra, e depois no outro dia nós voltávamos e continuávamos pregando sobre dependência química, sobre o querigma. Aí me deram a bucha, né? Aí tem uma hora que, se você que recebe a granada, desativa ela aí, filho. É a bomba relógio que começa tic, 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 tic. E você, é o vermelho ou é o azul que desliga ela? E fica olhando. Quando nós entramos dentro da FEBEM, e a FEBEM é evangelizada por muitos protestantes, e às vezes o protestante, ele não vai levar a palavra de Deus, ele vai levar a doutrina da igreja dele. E aí quando você entra lá, já tem uma pancada de gente formado na teologia protestante, a mentalidade do protestante. Já chegou um rapaz falando: aqui ninguém adora imagem. Um menino, eu olhei para ele e falei: fica tranquilo, filho, nós vamos pregar sobre Jesus. Aí depois o irmão chegou e falou: irmão Trovão, a última pregação é sua, e eu vou falar para você, é sobre Nossa Senhora. Eu falei: vipige. Eu falei: meu Deus do céu. Pregou o primeiro dia. Quando foi o último, foi o meu dia. E nós levamos uma imagem. O pessoal falou: ó, se botar a imagem, ninguém vai ficar desses adolescentes aí. Vai sair todo mundo correndo. Nossa Senhora ensina a estratégia de guerra. Eu fui formado, foi no QG da Imaculada. Nós pegamos. Eu falei: não tem problema, nós vamos primeiro, prepara a sala, bota a imagem de Nossa Senhora, e aí a gente bota um lençol por cima. O pessoal olhou com o olho de Thundercats. Eu falei: fica tranquilo, Deus está no comando. E fizemos isso, e começamos ali, e no momento eu começava a pregar, e tinha um menino que ele ficava zombando da minha pregação. E aí eu pregava, ele: vai, Trovão.
Eu pregava e ele, vai trovão. Eu falei, vem Espírito Santo, me dá paciência. Me dá a marreta do evangelho aqui, que eu quero atingir, não é a cabeça não. Eu quero atingir o coração e a alma. E aí no momento, eu usei a imagem muito simplória da foto. Eu falei, quando você tem saudade do seu pai? Tenho. Você tem saudade da sua mãe? Tenho. Você carrega uma foto do seu pai e da sua mãe aqui nessa cadeia? Sim. Quando você está com saudade dele, o que você faz? Eu beijo. Porque quando eu beijo a foto é como se eu estivesse dando um beijo na minha mãe. E quando eu beijo a foto do meu pai é como se eu estivesse beijando o meu pai. E eu falei dos cromossomos do pai e da mãe. Se fizer o seu DNA vai comprovar isso. Aí eu falei para eles, mas se fizer o DNA do sangue de Cristo, vai comprovar o sangue de quem? Falaram de Maria. Eu falei, por isso ela é corredentora. O sangue do Calvário, que corria sobre ali o monte Gólgota. O sangue do Calvário, o sangue de Cristo, que caía, e diz uma tradição que o sangue de Cristo, que Adão foi enterrado naquele lugar. E o sangue de Jesus Cristo, o primeiro crânio a ser tocado pelo sangue de Cristo foi o sangue de Jesus no crânio de Adão, como remindo toda a humanidade. E aquele sangue estava lá como uma matemática, como 2 e 2 são 4. Estava lá que o sangue de Jesus Cristo era 100% o sangue de Maria. Por isso ela é chamada também pela igreja como redentora, como aquela que participou da redenção da humanidade. Aí eu falei, você que está com saudade da tua mãe da terra, você beija a sua foto, mas agora, aí eu puxei o lençol, se você está com saudade da tua mãe do céu, vem dar um beijo nela. Irmão, o pessoal falava que aquele pátio tinha 60 pessoas. Se naquele pátio tinha 5 católicos era muito. De 60 foi levantando 1, 2, 20, 30, 40, 50, levantou 57, beijou a imagem de Nossa Senhora e reconheceu Maria como a sua mãe. Ei, eu quero falar para você que ainda não levou Nossa Senhora para casa. Eu tenho uma boa nova para você. Deus falou que quem não era mariano, depois desta pregação, vai se tornar, no nome de Jesus. Vai se tornar. O milagre, o prodígio. Deus, Ele tem os seus mistérios. Eu sou consagrado a Nossa Senhora. Use essa cadeirinha aqui. Um dia, quando eu morava com meu pai e com minha mãe, um dia eu tinha ido evangelizar uns amigos meus dependentes químicos que estavam no mundo. E estava voltando. Quando de repente eu passava por um lugar, uma estrada de chão, e do lado tinha uma floresta, meio distante, e Deus falou, para. Eu parei. Você acredita que o Espírito Santo fala ainda com a igreja? Amém. O Espírito de Deus falou, para. Eu parei. No momento que eu parei,
Deus falou: olha para o teu lado esquerdo. Eu olhei. Ele falou: tá vendo aquela mata lá? Eu falei: tô. Ele falou: eu quero que você vá lá, que eu quero falar com você lá naquela mata. Eu sou um pouco como São Jerônimo. São Jerônimo, onde viu uma mata ou um morro, ele estava entrando no meio desses buracos. Eu sou parecido. Mas aí eu estava tarde, eu falei: não, eu vou para casa, durmo e amanhã eu vou. E eu fiz isso. E aí cheguei naquela mata, e tinha umas trilhas, eu fui andando, eu falei: é aqui, Senhor? Não. Eu fui andando mais na frente, eu falei: é aqui? Deus falou: não. Eu fui andando mais para frente: é aqui? Não. Aí quando tinha um tronco, eu falei: é aqui, já tem um lugar pronto para sentar. Deus falou: também não. Acabou a trilha, eu falei: é o fim da estrada. Ele falou: mata dentro. Eu comecei a entrar na mata dentro e começou a vir teia de aranha, espinho, e eu estava rezando o meu rosário, com a Bíblia na mão e o meu rosário. Daqui a pouco eu falei: meu irmão, eu estou ficando maluco desse negócio que Deus está falando, eu estou ficando biruta. E começou a vir o questionamento, a dúvida. E quando eu rezei a última salve rainha, terminando o meu rosário, eu pisei no lugar. Quando eu pisei no lugar, era uma encruzilhada. Eu falei: vixe, foi o diabo que me trouxe para cá. O diabo foi que me trouxe para cá, é uma emboscada de Satanás. Aí eu comecei a cruz sagrada, a armadura do cristão, fui para cima do diabo, repreendendo tudo. Aí de repente Deus falou: olha para o chão. Eu olhei. Aí tinha um papel, eu peguei um papel escrito de caneta. E tinha uma passagem escrita do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que tu fosses formado, eu já te havia consagrado profeta das nações. Segura. Segura aí. Aperta um pouco no freio. Aí vi outra passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque eu estava com dúvida se era Deus que estava falando comigo. Aí de repente estava lá escrito: a fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Porque vinha a dúvida, mas eu tinha fé e eu ia para frente. Vinha um questionamento, o diabo falava: não, sai daí, não é Deus que está falando com você não, você está ficando doido. Mas de repente algo me impulsionava para frente. Deus começou a falar comigo, eu comecei a chorar. No meio da encruzilhada tinha uma árvore que estava caída. Eu sentei sobre esta árvore e Deus começou a falar comigo: filho, eu te trouxe aqui porque eu quero falar para você. Não foi nenhum padre que vai falar para você, não, nem um bispo, nem um papa, não foi uma freira, não foi um consagrado, não foi um ser humano que vai falar para você. Eu te trouxe aqui no meio da encruzilhada para falar contigo, porque eu falo aonde eu quero, eu te levo aonde eu quero, e o diabo não vai ter poder de tocar um fio do cabelo teu, porque eu estou contigo, filho da igreja. Aí Deus soprou, né? E eu vivi Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu lembro da passagem de hoje, do Salmo capítulo 2: dai-me as nações. E eu fui no sopro do ruá, do pneuma, e Deus me soprou nas missões. E aí eu lembro de João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, você não ouve nenhum ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece
acontece com aquele que nasceu do Espírito. Eu vim para São Paulo, eu morei em São Paulo, eu morei em Vaz, eu morei em Jundiaí, eu morei em Santo André, eu morei na Zona Leste, depois eu morei em Recife, depois eu morei na Amazônia, e aí Deus me soprou, e me soprou para os lados da Bahia, lá nas terras onde é conhecido de Salvador, dos orixás, do Exu Caveira, da Pombagira, do Tranca-Rua. Deus me levou para lá, e quando Ele me levou para lá, aí Deus falou: pode tocar a harpa, a mesma que a minha mãe tocava. E aí eu comecei a tocar a harpa de Deus. Eu estou lá, e eu estou estudando em Salvador, eu estudo no meio de Salvador, e quando eu fui para lá, me vinha à memória o meu primeiro amor, vinha à memória o meu chamado missionário, e Deus falava: eu te trouxe aqui para você saber que eu sou o teu Deus. Aí não parou por aí, porque uma filha de santo se converteu num retiro nosso, e aí ela falou: vamos rezar lá em casa. Eu fui. Quando eu cheguei, era um terreiro de macumba, do candomblé. Aí tinha nega, abortava, enterrava na casa, matava boi, matava galinha, matava bode, tudo que você possa imaginar. E nós rezávamos, eu comecei a rezar o texto na casa dela. Aí ela ia de novo e pedia: reza o texto. E eu fui 1 ano, eu fui 2 anos rezar na casa dessa mulher. E Deus me deu uma palavra de sabedoria. Deus falou: não prega contra o candomblé, ama e prega somente a minha palavra. E aí eu ia e rezava o texto e pregava no terreiro de macumba. Escuta só. Passou 4 anos, a mãe de santo veio, me deu um abraço e falou: eu estou renunciando o candomblé. Ela desfez do atabaque, ela fez das roupas do candomblé, ela renunciou às guias de Iemanjá, ela renunciou à guia do Exu Caveira. E no meio de tantas coisas, a mãe de santo dela, chamado Viralva, olha o nome dela, hein? Viralva, meu Deus do céu. A mãe de santo dela falou: ei, o Exu mandou dar um recado para você. Falou que os Exu não está agindo mais na força aí no terreiro de macumba não, porque vocês estão rezando muito terço e muito rosário. Ah, irmão, a mãe de santo se converteu e lá virou um grupo de oração para a glória de Deus. Eita Deus! Aumenta, aumenta, fica de pé, fica de pé, fica de pé, e começa a queimar. Orialabassurieri andarabana, orianarabassurieri andarabassurieri, orialabassurieri andarabassurieri. Aumenta, aumenta o nível, aumenta o nível, igreja. Se prepara que você vai voar nas asas do serafim. Vem, 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 vem. Vem, Espírito de Deus. Vem pelo imaculado coração da Virgem Maria. Sassa que só queima, pega fogo neste lugar. Eita Deus. Essa canta. Sassa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja. Isso. Viemos te adorar nesse teu altar. Somos sacrifício, vem consumir. Estamos aqui. Sassa que só queima, que não se
fogo, manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de fogo, manda teu fogo, queima de novo, manda teu fogo, manda teu fogo. Eu quero ouvir só as profetizas, vai. Teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Eu quero ouvir só os profetas, vai. As Mariana, vai, manda teu fogo. Manda teu fogo, manda que queima, queima, queima Deus, queima. Sobe, sobe, ministério. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Se começa a orar, igreja. Começa a clamar o poder de Deus sobre este lugar. Começa a orar agora. E a sarça vai queimar. Vem, vem. Nesse lugar. Vem botar fogo neste lugar, Deus. Vem botar fogo neste lugar, Deus. Vem incendiar este lugar, Deus. Vai, 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 vai. Vai, igreja. Alta voz. Vem, incender este lugar, Senhor. Inflama este lugar, Deus. Inflama este lugar, Deus. Vem com teu poder, vem com tua glória. Vem com tua glória. Vem com tua destra.